Saudações, eu sou o Android. Nesse vídeo eu vou fazer os desenhos que eu não consigo assistir a primeira temporada e você possivelmente também não consegue. E só lembrando que só porque está nessa lista não quer dizer que o desenho seja ruim. Não, pelo contrário, só quer dizer que a gente não tem mais paciência pro que era tão bobinho lá no comecinho, porque a história evoluiu muito. E vai ser da ordem do que eu consigo assistir, porque eu não consigo assistir em hipótese nenhuma. Então, quem deu a sugestão na descrição, Roça, e vamos lá. 10. Ok, Caio, vamos ser heróis. Ok, Caio é um desenho até bem divertido, mas se você parar pra pensar bem, ele é bem clichê. Mas pelo fato dele ser um desenho completamente clichê, que de certa forma podemos prever todos os movimentos, isso que torna ele muito interessante. Mas assim, a primeira temporada, de certo, acabava tendo histórias meio bobinhas, fillers, só para introduzir os personagens para que nós nos importamos com eles lá no futuro. Mas assim, eu ainda consigo assistir a primeira temporada de OK Caiu, apesar de saber como a obra evoluiu. 9. Anfíbia. Eu sei que Anfíbia é um desenho recente, que no máximo deve ter 2 ou 3 temporadas, mas sejamos sinceros, a primeira temporada é muito filler, com uma atmosfera introdutória e com aventuras do dia que parece que não tem nenhuma consequência direta no futuro. Mas conforme foi avançando a trama mais pro final da primeira e início da segunda temporada, foi vendo que a história teve um rumo. Mas na moralzinha, eu ainda assisto, seja porque o desenho ainda é muito recente e não foi tão longe, ou porque ainda é divertido. 8. DuckTales. Gente, DuckTales é o melhor reboot junto com My Little Pony de toda a existência. Mas sejamos sinceros, conforme foi avançando as tramas e como tá bem lá na frente, a gente não quer voltar para a primeira temporada. Continua sendo divertido os episódios? É claro, mas por exemplo, no meu caso, eu fico com um pouco de ansiedade, meio sufocado, sabendo os personagens que tem nos episódios futuros, como por exemplo a Dumbella, Pato, mas sinceramente eu fico um pouco angustiado. É divertido? É, mas eu fico angustiado por não ter esses personagens novos. 7. Operação Big Hero. Pois bem, gente, Operação Big Hero, as primeiras, não necessariamente a primeira temporada, também cumpriu a função de ser uma introdução, apresentar alguns vilões e a aventura do dia. Mas sejamos sinceros, conforme foi avançando a trama, fica dando uma angústia imensa e canseira, parecendo que a história não avança, sendo completamente arrastada. E pior, gente, parece que a própria emissora não passa os novos episódios propositalmente pra gente ficar um pouco angustiado. 6. A nova série do Homem-Aranha. Esse, diferente do Operação Big Hero, até que mostra os novos episódios, mas aí que aumenta a nossa angústia, porque sabendo o que tem no futuro, tipo Spider-Gwen, Miles Morales, Aranha e até mesmo possível Duende Verde Norman Osborn, a gente sinceramente fica com uma angústia imensa voltando para os episódios lá no início, reiniciando, ao invés de mostrar as histórias assim do futuro, os novos episódios, e a gente fica com essa angústia só pelo fato de ser uma esquizofrenia de episódios. E para pessoas como eu pode ficar um pouco exaustivo eles passando esses episódios fillers que nunca mais é tocado no assunto. 5. O incrível mundo de Gumball. Gente, Gumball começou como um desenho completamente despretensioso na primeira e na segunda temporada e só na terceira ele ganhou alguma identidade, em que ele tem um senso mais crítico até bem melhor que o dos Simpsons e sendo piadas muito bem escritas. Porém, as primeiras temporadas não eram baseadas nisso e eram histórias bem comunzinhas que a Cartoon Network passava, sem consequências, sem crítica, sem nada. Aí então, também somado ao fato de ter um design um pouco diferente da primeira, segunda e terceira temporada, isso pode me estranhar um pouco. Então, pela falta de crítica, eu acho um pouco estranho a primeira e a segunda temporada depois de tudo que o desenho passou, mas ainda é bom. 4. Hora de Aventura. Hora de Aventura, ele começou também bem despretensioso, em que eles basicamente eram só aventureiros que viajavam pelo mundo de WoW e depois virou um troço profundo, aí então os personagens já acomodados já foram apresentados, aí eu não sei o que mais, mas assim, bate um pouco de desânimo de assistir algum episódio da primeira temporada, apesar dele ter uma essência boa, eu particularmente acho um tanto incongruente com o tipo de desenho que ele acabou se tornando nas temporadas futuras. 3. Miraculous, Aventuras de Ladybug. Eu tenho muita consciência que alguns de vocês podem não gostar desse desenho por achar que é de menino, porque é muito chato, e não é à toa. A primeira temporada é um pouco chatinha e fraca, e só começa a engrenar em episódios X, enquanto que o restante da temporada é tudo filler, e só assim, o último episódio da temporada tem alguma importância para as outras. Mas a segunda e a terceira se mostraram completamente sérias, dramáticas e conseguem atrair a minha pessoa. E eu não vou negar, se passar a primeira temporada, eu vou acabar virando os meus olhos e falar, não tá passando nada de bom? Tá bom, vamos assistir, porque pelo menos é engraçadinho. 2. Steven Universo. Steven Universo, eu arrisco a dizer que ele foi um dos pioneiros dos desenhos que
dedicou as primeiras temporadas pra contar uma história filler que não vai ter relevância nenhuma, só pra na terceira, quarta temporada ele tomar alguma atitude e montar a história de verdade. Porque sejamos sinceros, a primeira temporada de Steven Universe não agrega quase em nada na história, sendo que ele só começa a ter alguma relevância quando aparece a Lápis Lazuli, a Jasper. Mas mesmo quando ele tem a história montada, ele ainda aposta uns fillers que ainda são meio desanimadores, principalmente quando você quer ver a história se desenvolver. Mas voltando, a primeira temporada eu não tenho tanta paciência pra assistir, mas eu assisto se não tiver passando nada de bom e ainda com muita paciência. Star versus Forças do Mal. Gente, eu não consigo entender como é que um desenho que começa completamente bobinho, despretensioso e sei lá, qualquer coisa assim desse gênero e avança pra uma história incrível. Star é maravilhoso, principalmente nas temporadas mais recentes, quando começa a Batalha de Mjolnir, pra mim fica maravilhoso. Mas sejamos sinceros, as primeiras temporadas de Star são uma porcaria. As histórias são completamente sem sal, parece que não avançam nada na trama. A Star é uma personagem completamente irritante e que dá vontade de matar a personagem em tela na primeira temporada, porque nas temporadas mais recentes ela toma jeito e evolui. Então, gente, diferente muito dessa lista, se passar a primeira temporada eu ver que é a primeira ou a segunda temporada, eu desligo a televisão. Bônus, acampamento de verão. Pois bem, o acampamento de verão, pasmem, ele tem 2 temporadas e está previsto uma terceira, que eu só não coloquei na lista porque sinceramente ele não engrenou ainda na história, se ele tiver alguma história pra contar, sem falar que não dá pra diferenciar a primeira da segunda temporada. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, comente, dê seu like, dê sugestões de vídeo que você quer ver no canal. Também não esqueça de ativar as notificações e ativar o like caso gostem dos meus vídeos. Então eu sou o André e digo tchau.